de origem protestante, até mesmo os irmãos que nasceram para a fé dentro do movimento pentecostal, mas não haveria movimento pentecostal sem a reforma protestante. Embora seja um movimento paralelo, que não, no seu nascimento, ele não subscreveu toda a dogmática da reforma protestante, mas que tem também características da reforma, também são herdeiros da reforma protestante. Então, nós falamos que um povo que não tem noção da sua história, dos seus dogmas, é um povo fadado a também não conseguir lidar com as demandas do presente e não conseguir responder às perguntas honestas e dilemas que vão aparecer no futuro. A Igreja Presbiteriana, já que a gente está tratando de um livro que é o que todo presbiteriano inteligente deve saber, ele foi escrito para presbiterianos, mas tem conteúdo aqui importantíssimo para irmãos em Cristo de todas as denominações. Mas a gente vai falar muito aqui do presbiterianismo e dos dogmas, os quais o presbiterianismo subscreve, seus documentos e seus principais teólogos. Então, essa introdução foi o que nós fizemos na terça passada. Então, nós tratamos dos principais nomes da Reforma Protestante, nós falamos rapidamente de Lutero, porque o nosso propósito é falar sobre aqueles que trouxeram a teologia reformada na sua forma, tá? Então, Lutero ele é um personagem importantíssimo, eu não quero em nenhum momento aqui parecer que eu estou diminuindo o valor de Lutero, mas o projeto de Lutero não deu origem ao que nós chamamos de teologia reformada, tá? O que deu origem à teologia reformada foi o trabalho de Zwinglio e, posteriormente, e principalmente, do reformador suíço, aliás, francês, mas radicado na Suíça, na cidade de Genebra, João Calvino. E aqueles que herdaram de primeira geração a teologia desses gigantes da reforma protestante, tais como John Owen, Martin Bucer e tantos outros. Nós também devemos muito a esses reformadores que vieram depois de Lutero, Zwinglio, Calvino. Nossa teologia também ganhou corpo, ganhou força dentro do que nós chamamos de concílios, que geraram documentos importantes para o que nós chamamos de teologia reformada hoje, deu um escopo maior, né, mais organizado, mais sistematizado, como, por exemplo, a Assembleia de Westminster, que gerou para nós um documento importantíssimo, que é a principal confissão reformada, a confissão mais abrangente, que é a Confissão de Fé de Westminster. Mas há outros tantos documentos importantes para nós que militamos aí, subscrevemos a teologia da Reforma Protestante, como o Catecismo de Heidelberg, como os Cânones de Dort e tantas outras confissões, tantos outros catecismos que foram legados pelos reformadores, deixados para a Igreja Reformada subsequente, tá bom? Então, a importância de Genebra para o desenvolvimento do protestantismo é completamente relevante. Genebra era a grande casa da reforma protestante, do movimento reformado. Então, muitas pessoas saíam dos seus países onde a contra-reforma havia iniciado, perseguições violentíssimas tinham chegado a esses países, ou promovidos pelos reis e pelo catolicismo romano. Essas pessoas, esses teólogos, eles iam se refugiar em Genebra, ali onde aprenderam de Calvino e de seus discípulos. Depois de um tempo, eles retornavam para os seus países e davam início ou continuidade à reforma
nesses países, e uma reforma agora de muito maior calibre, de muito maior envergadura, como, por exemplo, países como Holanda, os chamados Países Baixos para a época, né, que seria Holanda, Romênia, Bélgica, a República Tcheca, que na época era chamada de Boêmia. Então, esses países foram também fundamentais, foram alcançados pela Reforma Protestante, que se disseminou enormemente por esses países, e também na Inglaterra, né, nas Ilhas Britânicas, da Inglaterra ali para a Escócia, Irlanda, e depois para os Estados Unidos, e posteriormente descendo às Américas, América Central e América do Sul, e aí vai chegar o presbiterianismo no Brasil em 1859, mas 6 anos antes havia chegado o movimento congregacional através do missionário Dr. Robert Calley, tá? E nós já vimos na terça-feira passada que o congregacionalismo e o presbiterianismo, eles têm as mesmas raízes doutrinárias, isso no seu nascedouro, e divergiam no que diz respeito à maneira como enxergavam a forma de governo da igreja. Os presbiterianos entendiam que a igreja tinha que ser governada pelos oficiais eleitos pela igreja, e os congregacionais, eles enxergavam uma estrutura densa, forte, que era o anglicanismo, ligada à coroa, e eles queriam uma descentralização total dessa estrutura, e eles defendiam, então, uma estrutura que é chamada de congregacional, que é uma liderança compartilhada por cada membro comungante da igreja. Tá bom? E aí nós falamos que todos eles têm seus respaldos, e não queremos aqui entrar no mérito de qual tipo de organização é melhor, tá bom? O movimento episcopal, que é aquela liderança concentrada em uma figura, o anglicanismo permanece sempre como a igreja da coroa, ainda hoje lá na Inglaterra. A religião oficial da coroa é o anglicanismo. Então, a Reis, ou a rainha, que está lá, né, com 94 anos, ela ainda é a chefe da igreja, tá bom? Apesar de haver uma liderança, hoje, por exemplo, o N.T. Wright, que é o conselheiro da rainha, ele, por mais que seja a referência de teólogo maior do anglicanismo na Inglaterra, mas ele ainda está debaixo da autoridade da coroa, tá? Esse é o episcopalismo anglicano. E aí, outras igrejas mais recentes adotaram esse modelo também de liderança, como, por exemplo, movimentos pentecostais, que assumem ali, na pessoa do pastor local, a liderança daquele rebanho, onde ele só presta algum tipo de prestação de contas, para ser redundante, né? Prestação de contas. Aquelas lideranças maiores, mas que não estão na mesma congregação que ele. Enfim, isso a gente vai tratar depois. Há capítulos para a gente tratar dessas formas de governo, desses sistemas de governo, e há capítulos também para a gente falar mais sobre o presbiterianismo no Brasil, tá bom? Eu queria só deixar, a título de resumo, o que nós tratamos na semana passada. Um pouco da nossa história e um pouco da origem da nossa dogmática, tá bom? Então, nós presbiterianos adotamos a teologia reformada, não existe teologia presbiteriana, tá bom? Presbiterianismo é forma de governo. O que existe é a teologia reformada, oriunda da Reforma Protestante, na qual a Igreja Presbiteriana subscreve. Muito bem. Nosso assunto de hoje é o capítulo 3, é um assunto também vasto, é um assunto denso e é um assunto muito atual. E o título dele é A Visão Calvinista do Estado e da Sociedade. Por que isso é tão atual?
Se eu tenho certeza que os irmãos já fizeram essa reflexão e parar um pouquinho para pensar como que as conversas sobre política, sobre o papel do Estado e o envolvimento da igreja na sociedade têm aparecido nos debates de maneira muito visceral, de maneira muito polarizada. Aquelas pessoas que ou estão numa ponta do espectro político e outras pessoas que estão na outra ponta do espectro político e parece que o diálogo é meio que improvável e às vezes até indesejado. Mas essa não é a perspectiva calvinista reformada sobre o Estado, a política e como que a igreja se relaciona com essas estruturas. Tá? Outra coisa, se os irmãos quiserem falar a qualquer momento, tá bom? Pode falar. Obviamente, se estiver dentro do assunto. Mas essas últimas eleições presidenciais, aquilo que já era presente em outras eleições, ficou ainda mais evidente essa polarização, tá? O lado conservador, que não consegue dialogar com o lado mais progressista, e aquela demonização de ambas as partes, os discursos exclusivistas de ambos os lados. Estava estudando, lendo um pouco alguns comentários do Olavo de Carvalho, e como que ele, defendendo um conservadorismo, ele usa palavras que fecham o diálogo com pessoas progressistas, como, por exemplo, chamar de charlatões, de caluniadores, de usar palavras baixas mesmo, que eu não tenho nem coragem de dizer aqui, mas que está no livro dele. E também fui ler um pouco uma obra de uma outra filósofa, mas que agora ela é do lado progressista, que é a Márcia Tiburi, e ela faz a mesma coisa que o Olavo de Carvalho. Ela usa também palavras depreciativas do outro lado, chama de religiosos, como se isso fosse como que eu posso colocar? Como se isso fosse um selo de baixa qualidade. Então, os dois lados têm contribuído para que não haja uma perspectiva de diálogo entre esses lados opostos, esses polos. A gente não consegue dialogar. Uma das coisas que contribui para isso são os teóricos que estão falando, discutindo sobre esses assuntos, mas desconfio eu que tem algo que torna esse problema ainda mais grave, ainda mais sério, dificultando um caminho para uma despolarização, que é a maneira dualista da igreja enxergar como que ela se relaciona com a política e com o Estado. É muito provável que os irmãos já tenham escutado alguém dizer assim: a política é do diabo. Tenho certeza que os irmãos já ouviram isso. E talvez já tenham até pensado isso. Eu já pensei isso. Logo quando me converti e sofri a influência de muitas pessoas que não tinham muita envergadura teológica, filosófica, teórica. E no início da minha caminhada cristã, eu fui um dos que traçou essa linha divisória que dizia que são as coisas da igreja e daquele lado ali são as coisas do diabo, e do lado de lá estava assuntos a respeito do Estado e da política, como também da sociedade. Estava muito satisfeito dentro da igreja cantando Quero Subir, sem me preocupar com o que estava acontecendo do lado de fora. Muito bem, essa não é a visão dos protestantes tradicionais, tá? Isso é uma coisa nova. Essa ideia da linha divisória, apesar dela remontar ao paganismo clássico, antigo, mas dentro do movimento evangélico brasileiro, isso é uma coisa nova, é uma coisa dos últimos anos, tá? Dos últimos séculos,
depois da influência da Reforma Protestante, tá? Quando essa influência começou a baixar, é que nós começamos a observar isso. Muito bem. Qual era então a visão dos nossos teólogos do protestantismo clássico? Como que eles enxergavam essa relação? Vamos lá. Os nossos autores do livro dizem assim: a concepção calvinista acerca do Estado e da sociedade tem como ponto de partida o pensamento do próprio reformador João Calvino, conforme expresso nas Institutas da religião cristã. Para quem não conhece, as Institutas são a obra magna, ou é a obra magna de João Calvino. É uma obra que, em português, ela foi publicada em 3 volumes, e depois, na última edição dela, publicada em 4 volumes. E aí teve uma editora, não sei se foi a Fiel ou foi a Vida Nova, que ela publicou a primeira edição, o primeiro esboço que João Calvino escreveu das Institutas, a obra ainda incompleta. Tá? Então você vai encontrar essas 3 formas. Uma obra para você entender a evolução do pensamento de Calvino, e a obra terminada, que você vai encontrar ela em 3 volumes, e se você encontrar uma edição mais recente, ela vai estar em 4 volumes, que é a que eu tenho aqui na minha biblioteca. Calvino vai dizer assim, ele vai dizer o seguinte sobre a sua expectativa sobre a Igreja e o Estado. Assim como acabamos de indicar que o governo temporal é distinto do reino espiritual e interior de Cristo, também temos de saber que eles não são completamente antagônicos. O que Calvino quer dizer com isso? Primeiro, ele reconhece que igreja e Estado são esferas distintas. Cada uma delas tem os seus oficiais. Na igreja, a igreja tem sua liderança. As igrejas protestantes, no caso, Calvino estava se referindo a uma igreja da sua época, ao movimento protestante. Ela tinha as suas próprias constituições, tinham seus próprios documentos que legalizavam, em certo sentido, as suas práticas, obviamente, não contradizendo as leis do Estado, mas tinha um regimento interno, e esse regimento interno, para Calvino, precisava ser respeitado pelo Estado quando ele não feria a Constituição Magna, né, a lei real, a lex rex, quando ela não feria, e também quando a lei real, quando a lei do Estado, ela não feria a lei de Deus. Tá? Quando, para Calvino, as leis, os códigos, os ordenamentos jurídicos do Estado, eles feriam a palavra de Deus, eles feriam a doutrina bíblica, aí era o momento dos crentes levantarem a espada maior que eles têm, que é a Escritura, e protestar. Fora disso, o papel da igreja é de respeitar o espaço do Estado, respeitar sua legislação, respeitar suas autoridades e dar a honra devida a elas, desde que elas não usem de usurpação. Para Calvino, o que era esse uso de usurpação do Estado, do governo? Era quando o Estado, ou suas cabeças, né, seus representantes, seus oficiais, eles pediam o que era de Deus. E aí, quando eles pedem o que é de Deus, aí a igreja precisa protestar contra o Estado. Precisa levantar a espada e dizer, peraí, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, assim como fez o nosso Senhor Jesus. Mas até então, o reconhecimento. E por que é necessário entender essa distinção e o espaço legítimo de atuação do Estado em relação à organização das coisas? Primeiro, onde é que o Estado nasce? Para que ele serve? Para que existe essa estrutura? Para os protestantes, o Estado ele vai nascer como um elemento da graça comum de Deus
por causa da queda, para tornar as relações dentro da cidade de maneira regulável, para que garanta que as pessoas possam caminhar nas ruas em paz, para que garanta que as crianças possam jogar bola. Aí eu vou citar C.S. Lewis. E C.S. Lewis ele diz: a menos que o Estado sirva para preservar a vida comum, ou seja, nada demais, o Estado existe para preservar a vida comum, ele não existe para produzir vida, ele não existe para ir além do que ele existe para ser. E ele existe para ser o quê? Ele existe para portar a espada, e essa espada serve para manter os cidadãos respeitando o espaço uns dos outros. Então, Lewis vai dizer, a menos que o Estado sirva para garantir que um marido e uma esposa possam plantar o seu jardim, a menos que crianças possam soltar pipa na rua, a menos que pessoas possam ir trabalhar e voltar seguras para suas casas, de nada adiantam cortes, tribunais, exércitos, políticos e governos. Lewis está fazendo um resumo do pensamento dos reformadores. Ele está condensando nessas palavras o que pensavam os reformadores clássicos. O que pensava Calvino, o que pensava Zwinglio, o que pensava Bullinger, John Knox e tantos outros. De reconhecer a legitimidade do Estado, ele tem o seu espaço, mas ele não pode invadir o espaço da igreja sem necessidade. Muito bem. Um pouco mais à frente, contribuiu bastante um movimento chamado neocalvinismo holandês. Esse movimento era liderado por nomes como Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, Herman Bavinck. Oi. Sobre o envolvimento da igreja com o Estado, até que ponto dá para haver, por exemplo, essa parceria, se é assim que eu posso falar, do envolvimento de outras religiões com o Estado? Certo, vamos chegar lá. Ah, tá ok. Aguenta um pouquinho aí. Eu pensei que você já tinha falado tudo naquela parte. Segura aí, que a gente ainda vai... Nós ainda vamos para a escritura, tá bom? Eu estou levantando os argumentos dos teólogos, mas eu vou mostrar na escritura quais os pontos de partida deles. Tá certo? Okay. Beleza. Muito bem. Seguindo. Onde era que eu estava? Eu estava falando do neocalvinismo holandês. A grande contribuição de Abraham Kuyper, de Herman Bavinck e de Herman Doiverd, contribuiu muito dentro da política, que foi o Abraham Kuyper, e também na teologia. O grande nome da teologia do neocalvinismo holandês é Herman Bavinck, e o grande nome da filosofia neocalvinista é Herman Doiverd. Então, esses três nomes são muito importantes para a gente entender política, para a gente entender como que os pensadores reformados eles entenderam o relacionamento da igreja com o Estado, com o governo, e quais as bases bíblicas para isso. Então, um desses teóricos do neocalvinismo holandês, chamado Herman Doiverd, ele, analisando a escritura, ele encontrou 15 elementos, ele chamou isso de filosofia da ideia cosmonômica, onde a realidade se apresenta para nós. E vai da mais básica, a matemática, ali a relação numérica entre as pessoas, a ideia de individualidade, coletividade, a ideia de olhar para as pessoas como indivíduo. Essa é a perspectiva numérica, mas ela caminha até o 15º elemento das maneiras como nós enxergamos os indivíduos, as pessoas e a realidade à nossa volta, que é a fé, a realidade fiduciária, e que todas as outras perspectivas, cosmovisões, religiões, filosofias, fora do cristianismo, elas são reducionistas, porque elas não conseguem enxergar essas 15 modalidades
ou chamadas 15 esferas, ou teoria das esferas. Dentre essas esferas está a esfera política, está o espaço onde a política administra as suas prerrogativas, onde ela tem um certo domínio dado pelo próprio Deus para que esse elemento da realidade ele atue. O que é que o apóstolo Paulo diz a respeito disso? Abra sua Bíblia, se você tiver com sua Bíblia aí, senão você presta atenção. Mas o que é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13 sobre o relacionamento? E aí, Juscelândia, aquela pergunta que você fez, tá? O relacionamento do cristão com o Estado, com a política, o que é que a gente faz com ela? Vamos lá. O apóstolo Paulo está instruindo os romanos, que eram crentes, a grande maioria judeus que moravam em Roma, e que não queriam em nada se submeter às autoridades devidamente constituídas. O que é que Paulo vai dizer no capítulo 13 da carta aos Romanos, do verso 1 ao 7? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Vamos lá. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem, perceba que Paulo não é em nada reducionista aqui, e ele não é em nada na Escritura, porque nada na Escritura é reducionista. Ele está olhando para a realidade do Estado como um todo. E de todas as outras autoridades fora do Estado, dentro do Estado e fora do Estado. Todas as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, primeira coisa, quem estabeleceu o Estado e as autoridades envolvidas nele, como todas as outras autoridades em todos os outros níveis, como, por exemplo, na família, foi Deus quem estabeleceu as autoridades, na igreja, foi Deus quem estabeleceu as autoridades, no Estado, foi Deus quem estabeleceu as autoridades. É isso que Paulo está dizendo. Então, não foi o diabo quem instituiu governos. Não sai da soberania, do controle de Deus. A teologia do Antigo Testamento, a teologia acerca das nações, acerca dos governos, Isaías vai dizer no capítulo 40, ou é 42, agora me deu um branco, ou é 40, 42, acho que é o 40, que é Deus quem estabelece reinos, quem destitui soberanos, é Ele quem coloca assentado em tronos reis, mas Ele também quem derruba, porque o trono dele é que está acima de todos os tronos, e que as nações são como um pingo que cai de um balde. Então, essa soberania de Deus sobre o Estado, e essa constituição de estados e de soberanias inferiores a dele, obviamente, é o próprio Deus quem estabelece. E isso Paulo diz no versículo 1. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, ele começa a falar agora do envolvimento. O que é que nós somos em relação ao Estado, ou às autoridades constituídas por Deus dentro dessa esfera? Nós somos o quê? Nós nos submetemos a essas autoridades. Nós não nos opomos a elas. Mas não nos opomos em que nível? A gente não se opõe quando elas são autoridades devidamente constituídas. Tá? A gente não está falando de falsa instituição de autoridades. A gente não está falando de pessoas que rogam para si cargos que não foram preparados para exercer e que não foram eleitos pela estrutura de poder para nomear os seus governantes. Ou até mesmo em casos de impérios, como, por exemplo, o período em que o próprio Senhor Jesus viveu, ele viveu debaixo de um império, mas ele reconhece a autoridade do imperador, ele reconhece o espaço de César, ele reconhece a necessidade do tributo, a necessidade do imposto, o governo existe, ele deve existir para promover algumas coisas, e algumas coisas que ele promove, na verdade, o elemento que ele deve promover é justiça dentro das outras esferas. Mas vamos continuar ouvindo o apóstolo Paulo.
Tá, primeiro o que é que nós fazemos? Nós não nos opomos à medida que eles permanecem como ministros de Deus. Mas vamos lá. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, resistir à autoridade, enquanto ela ainda é devidamente constituída, é resistir ao próprio Deus, à ordenação de Deus, ao projeto de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O que Paulo quer dizer? Ele quer instruir os romanos a encontrar dentro da legislação romana aqueles pontos que eles querem desobedecer, mas que elas são legítimas, que elas existem para proteger o bem comum e a cidadania. Esses elementos, eles devem ser obedecidos. Eles não devem ser resistidos. Por quê? Porque o propósito de Deus em estabelecer o Estado é que ele faça o bem para os seus cidadãos. E que bem é esse? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Oliver Wendell Holmes, um ex-ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, julgando uma causa, ele era juiz, depois se tornou ex-ministro, depois se tornou ministro, quando ele era juiz de um dos tribunais da cidade de Massachusetts, ajuda aí, não é complicado, Massachusetts. Ele estava julgando uma causa e tinha um advogado, um jovem advogado, estava muito empenhado na defesa do seu cliente. E tinha um promotor também muito jovem, muito empenhado em executar o juízo sobre aquele acusado. E aí o sábio ministro, o sábio juiz, olhou para aqueles dois homens e disse: calma, acalmem-se, porque justiça só há em Deus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a justiça dos tribunais, ela só pode julgar mediante leis que são leis criadas por homens, criadas por cortes, criadas por poderes, criadas pelo poder legislativo. Mas quem disse que o poder legislativo ele acerta em todas as leis que cria? É por isso que Oliver Wendell Holmes ele dizia: justiça real só existe em Deus. Nós aqui somos um tribunal de leis. E nós lutamos para sermos fiéis à justiça o máximo que podemos. Mas nem sempre podemos, nem sempre acertamos. Então, qual é o papel da corte, do tribunal, do magistrado, do direito, da lei, do Estado? É promover o bem, usar a espada para desincentivar a prática do mal, para reprimir o mal e retribuir o bem. Ou como diz o apóstolo Paulo, louvar aqueles que fazem bem. E louvor aqui não é adoração não, tá? Não é culto não. É reconhecimento daqueles que fazem o bem. Em compensação, aqueles que fazem o mal, ele é vingador. No verso 4 ele diz, né, no finalzinho: pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. O que Paulo quer dizer por dever de consciência? É a ideia que o Estado é necessário, enquanto que Deus não estabelece o seu reino pleno, onde só nesse reino pleno é que nós veremos a justiça perfeita.
Mas enquanto esse reino não vem, o Estado é necessário para, mesmo com seus erros e os seus atropelos, ele é ministro de Deus para punir o mal e para proteger o bem, incentivar o bem. Então, todo cristão precisa ter isso em consciência. O Estado existe, ele um dia não vai mais ser necessário, porque o Rei dos Reis reinará visivelmente. O seu cetro será visto. Oi? Por exemplo, vamos supor que o governante tem todas essas características que você citou, mas, por exemplo, ele é de um partido comunista. Ele merece o apoio de um cristão? Pronto, você está falando de duas coisas antagônicas, né? Pois é. Mas vamos supor que ele é um evangélico de uma igreja neopentecostal, que você sabe, né? E aí vamos dizer que, talvez por ignorância, ele se candidata em um partido desse. Vamos dizer a prefeito, sei lá, deputado, não a tão grandes cargos. E aí? E vamos supor que o opositor dele é um democrata, mas que é um pagão, é um idólatra. Certo? A gente Primeiro, isso? primeira coisa, a igreja tem que se afastar dessas bandeiras. Ele tem que esquecer esse negócio de progressista, de conservador. Ele tem que analisar as virtudes da pessoa. Ele tem que analisar se essas virtudes elas são fiéis à Escritura ou elas se opõem à Escritura. Quando ela se opõe à Escritura, aí cabe à igreja levantar sua bandeira e dizer e denunciar o erro. Então não é uma questão de apoiar ou não apoiar numa visão polarizada. É uma questão de avaliar biblicamente, usando critérios fiéis da Escritura. Nós temos aqui critérios. Nós temos, primeiro, critérios gerais. Tá? A Bíblia não está tratando de um partido político. Ela está tratando do Estado, em termos gerais, da existência dele e da necessidade dele. Então, antes de tudo, o Estado é constituído por Deus. Os magistrados são instituídos por Deus. Mas eles não são instituídos por Deus para se manterem no estado de rebeldia contra Deus. Então, todas as autoridades, por causa do pecado, eles irão se opor a Deus em uma ocasião ou outra, em uma perspectiva ou outra. É por isso que Calvino ele entendia que a igreja tem um papel fundamental em chamar o Estado para o seu devido lugar, para que ele não se torne o que ele não é, para que ele não tenha um tamanho maior do que ele precisa, ou para que ele também não tenha um tamanho menor do que é necessário. Tá? Agora, no caso desse, do camarada, ele é descritamente, ele se descreve, né? Ele se insere dentro de uma filosofia comunista, não tem mais o que pensar. Tá? Embora o comunismo ateu ele esteja engatinhando, ele já foi muito mais forte, mas o fato de levantar uma bandeira comunista é preciso conversar, é preciso sentar e ver se essas perspectivas são reais. Tá? E se forem, elas precisam ser abandonadas. Quando você diz não tem o que pensar, qual é a ideia que você quer passar? Pronto. Então, o camarada, ele realmente ele descreve nos seus discursos uma perspectiva realmente comunista. Um agigantamento do Estado, o Estado tem que ser grande, tudo para o Estado, para que o Estado divida isso de maneira igualitária. Nunca vai acontecer, o Estado não é capaz disso, e ele não pode se agigantar, ele não é maior que o cidadão. Então ele vai entregar no seu discurso aquilo que ele crê, e aí ele vai demonstrar uma perspectiva pagã do que ele entende por governo. E quando, por exemplo, ele estabelece, por exemplo, sei lá, as suas ideologias mais voltadas para o cristianismo e contradiz as ideologias do próprio partido dele. Você entendeu? Bom, são casos bem específicos, né? Alguém que está lá
O camarada está lá num partido que é declaradamente comunista, ateu, está lá dentro do diretório, dentro do documento institucional daquele partido que eles são ateus. Está lá. E o camarada está lá e ele não é. Ele não é ateu. Ele está lá e ele se acha um Lutero da vida que vai reformar o partido dele. Bom, eu acho isso muito raro. Eu não Pois é, conheço. pastor, eu Hum, conheço um candidato a prefeito de uma cidade aqui da minha região que é esse caso, sabe? E aí, o opositor dele é totalmente idólatra, é pagão, mas é de um partido democrata. é isso aí. Esqueça esse negócio de partido. Não, mas só sobre essa questão, por exemplo, ele pelo menos merece, um caso desse, um Merece que você apoio. converse com ele. Se você não conversar com ele, Entende? tem como saber as convicções. E se ele for eleito, tem que pegar no pé dele, no pescoço dele, para ele permanecer fiel às suas convicções. Se ele abandonar, ele não merece mais a credibilidade. Merece também ser abandonado. Tá certo? Beleza. Ok, mas aí são casos específicos, tá? Que aí cada um poderia trazer uma situação específica aí da sua cidade, da sua região, tá? Mas aí, cada caso, como diz popularmente, cada caso é um caso. Muito bem, a Bíblia nos dá traços gerais de como que a gente lida com ele, com o Estado, com os governantes e o que eles devem fazer, tá? Então, pronto. Pensando em Calvino e sua perspectiva sobre o Estado, aquele ocorrido que a gente conversou terça-feira passada sobre o fim de Miguel de Serveto, lembram? Lembram disso? Muito bem, se vocês lembram, Serveto foi morto, foi queimado pelas autoridades. Porém, Calvino ele não podia ir além ah, em nenhuma decisão, porque ele não era parte do governo. Ele era o líder da igreja de Genebra. E o Estado o convocou para defender a teologia bíblica e reformada contra um opositor, um herege, que era Miguel de Serveto. Mas Calvino não tinha poder nenhum para fazer uma interferência no Estado, porque a igreja era completamente submissa ao Estado. O Estado foi responsável pela morte de Serveto, pela condenação à fogueira, mas Calvino protestou contra o Estado. Ele não aceitou essa pena capital. E quando o Estado não deu ouvidos, ele intercedeu para que a pena capital de Serveto fosse uma pena pelo menos um pouco mais digna, que seria a morte pela decapitação, e não a morte pelo fogo, né? A morte queimada, a morte na fogueira. Então Calvino ele protestou, ele não ficou satisfeito com o excesso de poder do Estado de Genebra. Ele criticou, e ele não só fez isso uma vez, ele fez isso várias vezes, isso trouxe consequências para ele. Não nesse caso de Serveto, mas em casos anteriores, Calvino foi banido de Genebra, ele teve que passar 3 anos na cidade de Estrasburgo para não morrer, porque ele criticava esse estado rígido de Genebra que determinava todo o andamento da igreja. Tá? Continuando o texto. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, no fim, Paulo vai tratar até das questões do tributo devido. Ora, isso é óbvio. Se o Estado, eu não vou falar aqui de contrato social, que são teorias mais recentes, né? Mas se o Estado ele existe para promover justiça, bem-estar para os seus cidadãos, para punir o mal,
para valorizar o bem, é óbvio que o Estado ele não é uma estrutura produtora de dinheiro, de serviço. O Estado ele não é uma empresa e não deve funcionar como uma empresa. Então, quem é que mantém os recursos dessa estrutura? É o povo, são cidadãos, obviamente. E isso não é de hoje, tá? Nós temos Paulo aqui falando que esse tributo é devido. Obviamente, o mesmo Paulo ou qualquer cristão precisa também reclamar, protestar e trazer o Estado para o lugar quando o Estado está cobrando tributos indevidos. A gente não se opõe ao tributo devido. Agora, quando o tributo é indevido, é abusivo, mal aplicado, mal utilizado, estou falando de algum país que vocês conhecem aí, e aí sim, é papel da igreja chamar o Estado para o seu devido lugar. Tá? Então, como essa via de mão dupla da igreja no seu relacionamento com o Estado, como Calvino e os reformadores entendiam? Primeiro, se é um Estado devidamente constituído, submissão. Quando esse Estado pede o que é de Deus e não se contenta com o que é de César, ele não é mais um Estado devidamente constituído. Então, o que é que nós fazemos? Chamamos esse Estado para o lugar. Chamamos para o debate, para a conversa, para o protesto. Obviamente, em nenhum momento o Novo Testamento, a Escritura e os reformadores vão defender um protesto violento, um protesto armado, embora tenha acontecido. Puritanos, por exemplo, precisaram pegar na espada porque ou eles pegavam e lutavam contra a coroa inglesa ou eles morriam todos. Seria um massacre geral. E eles então precisaram enfrentar, se defender. Eles não foram para a ofensiva, eles se defenderam. Eles montaram um exército de escoceses, de ingleses protestantes e de irlandeses e montaram uma barreira de soldados à espada. Soldados não, eles eram pastores. E esperaram o exército vir. O exército atacou e eles se defenderam. E, obviamente, morreram muito mais do que causaram danos ao exército. Mas isso foi uma situação atípica, tá? No geral, o cristão ele se submete ao Estado quando ele ainda pede o que é de César, quando ele não cumpre o seu papel de promover justiça, quando é o próprio Estado quem está promovendo injustiça, o que é que o cristão faz? Ele levanta a voz profética e denuncia o Estado. E aí ele enfrenta no diálogo, no evangelho, e mostrando que dentro desse relacionamento entre Deus e a igreja, Deus e o Estado, Deus é superior em todos os níveis. E cabe então ao rei, ao presidente, ao primeiro-ministro, seja lá quem for, qual for a representatividade dessa organização de poder, devem reconhecer que estão todas submissas a Deus. E quem é que tem que dizer isso para ele, para o Estado? É a igreja. Não haverá nenhuma outra instituição que faça isso com melhor qualidade do que a igreja, ou pelo menos não deveria ter. Quando a igreja não faz e outra instituição tem que fazer, a igreja está omissa no seu papel, tá? Então é uma relação de submissão, mas de denúncia quando o Estado se excede, tá bem? Submissão, eu pago tributos, eu pago impostos, mas o Estado precisa então promover justiça. Então, um exemplo prático, cabe ao Estado dizer como é que os pais devem criar os seus filhos? Não compete ao Estado. É demais para ele. Mas cabe ao Estado interferir, por exemplo, numa relação de um pai que cria seus filhos com violência e com estupro? Cabe ao Estado fazer uma intervenção? Sim. Por quê? Porque já entra no âmbito da justiça. O Estado não vai lá dizer como é que um pai e uma mãe devem fazer. Quem faz isso é a Bíblia. Quando esse pai, essa mãe, eles
contrastam, eles desordenam o mandato bíblico para esse nível de relacionamento, pai-filho, aí cabe sim ao Estado fazer uma intervenção para a promoção de justiça, mas não quer dizer como é que as coisas têm que ser. Cabe ao Estado dizer como é que as escolas educam nossas crianças? Não cabe. Excede aquilo que o Estado deve fazer. Mas cabe ao Estado fazer interferências para que o seu povo seja educado, para que o seu povo seja alfabetizado. E isso é promoção de justiça. Então, isso cabe ao Estado e é por isso que ele porta a espada. Tá? Então, quando o Estado não está fazendo isso, quando a gente olha para as escolas, elas estão sucateadas, quando a gente olha para o processo educacional das nossas escolas públicas geridas pelo governo e a gente vê uma grade curricular completamente voltada para o ateísmo, completamente voltada para valores reversos ao cristianismo, inversos ao cristianismo, quando a gente vê o Estado ditando as normas de como que a educação deve funcionar, aí cabe uma intervenção da igreja, cabe à igreja levantar a sua Bíblia, que é a sua espada, e dizer, você se excedeu, retorne para o seu lugar. Não cabe a você gerir o processo educacional, cabe a você garantir que esse processo aconteça. Cabe a você garantir que as pessoas sejam alfabetizadas. Então, se uma família quiser educar seus filhos em casa, no homeschooling, o Estado pode exigir que esse casal leve o seu filho obrigatoriamente para a escola? Não. Cabe à família entender como que ela vai educar seus filhos. E não o Estado dizer, estabelecer regras e limites. O que ele deve fazer é garantir. Se o pai e a mãe quis educar seus filhos em casa, cabe ao Estado avaliar se essas crianças estão sendo devidamente educadas, estão se tornando cidadãs, estão aprendendo virtudes. Mas não cabe ao Estado dizer como que nós devemos educar os nossos filhos. Infelizmente, isso é o que acontece no Brasil, por causa dessa falta de consciência, porque a nossa maneira de lidar com o Estado é uma maneira apática, é uma maneira distante, é uma maneira polarizada, daquela linha que nós traçamos, onde aqui está a igreja e os seus interesses, quer cantar louvores, quer promover louvorzão, que é promover cultos, e do outro lado está o Estado, e o Estado toma de conta do que está fora da igreja. Bobagem. É exatamente por isso que o Estado faz o que quer, e os protestantes não levantam a voz profética, como fizeram os protestantes, e chamar o Estado para o seu devido lugar, como aconteceu na Inglaterra, e os protestantes conseguiram uma igreja governada pela própria igreja, os protestantes conseguiram trazer escolas públicas geridas financeiramente pelo Estado, mas geridas educacionalmente pelos seus próprios oficiais, pelos seus próprios professores, devidamente capacitados para isso. Então, cabe à igreja dos nossos dias compreender, resgatar novamente essa maneira de como nós lidamos com o Estado, com as autoridades, com o governo, discernirmos quando que ele se excedeu, protestarmos ou denunciarmos o uso indevido do poder, denunciarmos quando ele quer o que é de Deus, quando ele quer dizer ou contradizer aquilo que Deus já estabeleceu na sua Escritura. Cabe a nós, cristãos, protestantes, chamarmos o Estado para o seu devido lugar. Quem era que já dizia isso? João Calvino, nas suas Institutas. Reconhecer que eles não são antagônicos, inimigos, mas que um ajuda o outro. Por exemplo, se o Estado ele age muito bem no que diz respeito à aplicação da lei para promover justiça e para reprimir a violência. Imagine estados onde o próprio governo oprime cristãos. Imagine se esses governos, eles, ao invés de promover o mal dos cristãos, eles promovessem o bem dos cristãos, garantindo que eles tivessem direitos iguais aos outros cidadãos e que eles pudessem crer e
falar sobre aquilo que eles creem. Esse devia ser o papel do Estado em países onde o Estado, na verdade, está sendo o algoz da própria igreja. Então, um Estado devidamente constituído, ele deve, na sua promoção da justiça, promover o avanço do reino de Deus. Não pregar o evangelho, não é o Estado que vai pregar o evangelho, mas ele deve contribuir para que a igreja faça isso, para que a igreja também use as suas atribuições sem o impedimento do Estado. E quando que a igreja contribui com o Estado? Quando o Estado sai dos seus limites e a igreja chama o Estado para o seu devido lugar e rende a glória a Deus e não a César. Muito bem, esse é o nosso capítulo 3, uma parte dele, né? Mas eu não quero me estender tanto, porque eu ainda quero falar sobre o relacionamento da igreja com a sociedade, a sua responsabilidade social. Nessa terça a gente vai ficar com a visão calvinista acerca do Estado e da sociedade. E aí eu quero também abrir para que os irmãos comentem alguma coisa, falem alguma coisa, para a gente privilegiar também aqui a contribuição que os irmãos têm. Então, quem quiser falar, pode abrir o seu microfone, senão nós vamos orar. Mylon. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber qual a opinião do senhor em relação ao Estado, né? A do quem? país promover a questão da pena de morte. Eu não entendi uma parte do que você falou. A questão do Estado promover pena de morte. Tá. Eu queria saber qual é a visão do senhor. A relação da pena de morte, o Estado e a pena de morte, é o seguinte. O Estado ele é um promotor de justiça, tá? Mas ele não promove justiça plena. O Estado ele tem leis, mas ninguém garante que essas leis elas são leis devidamente justas. Justiça plena nós só temos em Deus e no seu reino. Então, quando a gente fala desse debate entre o Estado ser o promotor da pena de morte, nós estamos entregando ao Estado, nas mãos do Estado, vidas. E o Estado nem sempre ele vai conseguir, e eu não estou falando de estados de terceiro mundo, como o brasileiro. Eu não estou falando de funcionalidade ainda. Tá, Mylon? Eu estou falando de prerrogativas. O Estado ele existe para quê? Para regular o direito das pessoas e que elas sejam devidamente seguras, que elas possam ter os seus direitos exercidos. E aí, para isso, ele usa a espada. Tá? É claro que em situações de civilizações tanto mais primitivas, o Estado, no seu agigantamento, ele era o detentor da vida das pessoas. Mas eu não creio que, à medida que o Estado foi diminuindo, o processo histórico, o testemunho da história, ele prova isso, que à medida que o Estado se agiganta, ele quer a vida das pessoas em suas mãos. Só você olhar o histórico dos Estados comunistas. Os Estados se agigantaram e o que a gente vê é o Estado decidindo quem morre e quem não morre. Então, quando a gente dá um poder tão grande assim nas mãos do Estado, a gente está agigantando ele. E aí as consequências podem ser gravíssimas, fora de controle. Tá? Então, eu não acho que, biblicamente, o Estado ele tenha o direito de dizer quem morre e quem não morre, tá? No sentido de pena de morte. Ele tem o direito de dizer quem deve receber pena e quem não deve receber pena. Mas essas penas, elas existem em primeiro lugar para que possa haver sempre a possibilidade de preservação da vida de ambas as partes. Esse deve ser o objetivo máximo, preservação da vida de ambas as partes. Tá? E quando não há essa possibilidade de preservação da vida de ambas as partes, aí nós estamos falando de algo secundário, e que também não é menos importante. Mas, ainda assim, eu acho que entregar nas mãos do Estado a batuta de quem vive e de quem morre é demais para ele.
foge dos seus padrões. E se você for apelar para o Antigo Testamento, no sentido de dizer, mas Deus, em algumas ocasiões, ele mandou Israel entrar num povo, no meio de um povo, e matar pessoas. E eu respondo para você, sim, mas a lei de Deus continua sendo a lei de Deus para os homens. Deus é o único que pode suspender sua própria lei, tá? Ele é o único que pode mandar matar sem que a lei entre no seu pleno vigor. Tanto que a própria lei dizia, a própria lei de Moisés, vai dizer em vários de seus dispositivos que aquele que derramar sangue, ele deve também ter o seu sangue derramado. Isso não se configura como uma regra, mas como uma prevenção, como a vida como um zelo inviolável, a imagem de Deus impressa ali como algo inviolável para aquela pessoa. Então, quando você vê mandamento como não matarás, e quando você vê dispositivos jurídicos da lei de Moisés dizendo que aquele que matar ele também deve ser morto, isso tudo é para que aquelas pessoas debaixo daquela lei em vigor, eles vejam a santidade da vida. Eles vejam a vida como um elemento da constituição de Deus, mas fundamentalmente a impressão da imagem de Deus na vida humana. Tá bom? Eu estou teorizando muito porque não é uma pergunta simples, e tem alguns comentários aqui de irmãos que estão querendo contribuir. O Igor diz assim: quanto mais altas forem as pretensões de nossos governantes, mais intrometido e impertinente será seu governo. É isso mesmo, Igor. O Lewis ele também tinha essa ideia, que os reformados também tinham essa ideia, tanto que eles protestaram contra a pena de morte. Houve protestantes que defenderam pena de morte dentro dos seus estados, mas isso era quórum mínimo, tá bom? Mas você me fez uma pergunta no âmbito pessoal, tá bom, Mylon? Então, minha resposta é, pessoalmente, não acho que o Estado deva descrever quem vive e quem morre. Para mim, é demais para o Estado. E dar poderes assim ao Estado é extremamente preocupante, porque ele não saberá mais os limites. Ok? Pode também compartilhar seu ponto de vista, viu? Não sei se seu microfone está desligado, você está querendo falar alguma coisa. Eu tinha visto. Desculpa aí. Eu tinha visto o pastor Augusto falando sobre, e me pareceu que ele. Me pareceu, eu não estou afirmando, mas que ele achava, como posso dizer, permitido isso acontecer, assim, e até falar a questão dos cristãos, ele ter que se submeter a esse regime, se no caso um país determinar isso como uma forma de governar, entendeu? De trazer. Ele usa a questão da espada, que é função do Estado. Ele também traz alguns versos no Novo Testamento mesmo, que o apóstolo Paulo parece, né, que dentro do rei, ele fala, se algo de mal eu fiz, né, até permitido trazer a espada, mas eu não fiz nada de mal. Se não me engano, está no livro de Atos, que ele Isso. fala. Aí, me parece que quando um Estado ele utiliza dessa metodologia, o cristão tem que submeter algo desse tipo. Me pareceu, assim, pelo posicionamento de Augusto, né? Aí eu perguntei ao senhor para saber também, porque eu acredito que isso é muito pessoal também. É muito Sim, pessoal. eu gosto muito do Reverendo Augusto. Nós já estivemos em lugares, a gente já sentou em mesa para as pessoas perguntarem nosso ponto de vista sobre determinados assuntos. E, obviamente, há pontos de discordância entre todos nós, tá bom? Eu entendo que o tempo que o apóstolo Paulo viveu não era um tempo ideal do projeto de Deus para o governo, tá? Deus usa governos ruins, obviamente, para disciplinar seu povo, para punir ímpios também. Mas isso não quer dizer que esses governos sejam os ideais, tá, Marlon?
não quer dizer que sejam os ideais. Se no Brasil, por exemplo, houver projeto de lei para regulamentação de pena de morte, eu protestarei contra. Não vou aplaudir isso. Agora, se mesmo com todo o protesto de todos quantos protestarem, algo do tipo for aprovado, aí, obviamente, eu não vou promover uma rebelião contra o Estado. Aí eu vou entender a vontade de Deus diante disso. Mas eu vou entender que Deus está agindo diante de algo que não é o ideal para algum propósito, tá? Ok? Mais alguém? Ou o próprio Mylon Muito aí? obrigado, viu? De nada, meu irmão. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Ok, meus irmãos, senão a gente vai encerrar, né? A gente está tentando manter sempre essa meta de tempo para a gente não, não tornar nossos encontros aqui cansativos. A gente quer ser bem objetivo. E também porque os compromissos não acabam, né? Nesse tempo de pandemia, os pastores estão trabalhando. Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Então o pessoal pensa assim: o pastor não precisa mais se deslocar para ir para um lugar para fazer uma reunião, só basta encerrar uma live e começar outra. Aí a gente está fazendo isso. Reunião de tarde, de noite, de madrugada, a hora que dá. Meus irmãos, foi muito bom ter vocês aqui. Espero que o pensamento dos reformadores, principalmente de Calvino, acerca do relacionamento do cristão com o Estado, tenha sido claro, obviamente não exaustivo. A gente não tem tempo aqui para tratar de todo o pensamento de João Calvino sobre o Estado, algumas outras coisas, não só de Calvino, mas de outros teólogos também. Mas, no geral, tá, essa maneira como a nossa teologia reformada ela entende o relacionamento do crente e da igreja com o Estado, com os nossos governantes. Tá bom? Próxima terça a gente vai concluir esse capítulo e iniciar o capítulo 4. O próximo capítulo 4 é Calvinismo e capitalismo. Qual é mesmo a sua relação? Então a gente vai falar um pouco sobre a visão de Calvino sobre a sociedade e sobre essa crítica do Max Weber sobre Calvino ter sido alguém que, pelas suas teorias, encabeça o capitalismo. Tem coisas que Calvino contribuiu, obviamente, mas tem muita falsa acusação aí. Muito bem, então vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Juscelânio para fazer uma oração por todos nós, pedindo a Deus continue nos dando ânimo para continuarmos estudando sua palavra e a nossa teologia reformada. Juscelânio, ligue seu microfone, meu irmão. Aliás, ligue seu microfone. Opa, pastor, porque estava desligado aqui. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade em que aprendemos mais o seu propósito para o mundo, para nós. E agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos instruído à luz da sua palavra. O Senhor tenha misericórdia de nós e que nos conduza, Senhor, cada vez mais em teus caminhos. Fica conosco, esta é a oração que fazemos e por fé já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês.